vem de Jesus Cristo. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos nesse espaço de reflexão em torno dos desafios da vida, sempre à luz da doutrina dos Espíritos. Você já pensou no papel da família? Qual o objetivo de Deus quando criou-nos para vivermos em comunidade? Quais os maiores desafios que nós passamos no cadinho familiar? Como lidar com esses desafios? Bem, essas e outras questões, sobre elas nós vamos refletir agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. O Espírita no Mundo hoje vai falar sobre os desafios familiares à luz da doutrina espírita. E está aqui conosco o pedagogo Marcos Demário, que é escritor de mais de 20 obras que trabalham a questão da educação, que abordam a questão da família, abordam também temáticas a respeito dos desafios cotidianos. Muito bem-vindo ao nosso programa, Marcos. Eu que agradeço a você, Yasmin, esta oportunidade de conversarmos sobre família, que é tão importante. Pois é, e a gente fica pensando qual o objetivo de Deus quando construiu essa necessidade do ser humano de viver em comunidade. Bem, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a obra básica da doutrina espírita, nós logo compreendemos que todos nós, seres humanos, fomos criados para vivermos em sociedade. Mas por quê? Tem um grande objetivo, para aprendermos a nos amar. Esse é o objetivo da convivência social. E Deus, para que pudéssemos aprender a amar o nosso próximo, nos deu justamente o núcleo familiar. A constituição da família, do lar, para os laços afetivos, onde nós vamos nas experiências comuns do dia a dia, justamente nos tolerando, nos compreendendo, fazendo as pequenas renúncias, que vão chegar lá naquele amor ao próximo, acima de todas as coisas. Então fomos feitos para viver em sociedade, em grupo, nos auxiliarmos, e a família é o núcleo menor que forma a sociedade geral. Com esse grande objetivo, né? Nós estamos juntos para conseguirmos aprender o amor de um para com o outro. É muito interessante porque o desenho da família tem sofrido ao longo do tempo uma alteração significativa. Isso faz com que algumas pessoas acreditem até que a família acabou. Mas é isso mesmo, Marcos? Bem, para essas pessoas sim, mas não para nós espíritas, em absoluto. Isso já vem de há muito tempo, né? Se nós recordarmos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando vem as filosofias libertárias, o existencialismo materialista, o Jean-Paul Sartre e outros, com os hippies na década de 1960, foi muito falado realmente de que a família estava acabando, que o novo modelo do final do século XX e século XXI seria completamente outro. Realmente a estrutura da família ela sofreu modificações. Antigamente, quando nós falávamos de família, nós imaginávamos papai, mamãe, filhos, os avós, tios. Está ali a família. Os desenhos, os livros, tudo era em cima disso. Mas hoje a família está com uma outra dinâmica. Nem sempre nós temos essa formação. Mas não deixa de ser família, não importa qual seja a formação. É família, onde as novas gerações têm que ser educadas, né, e têm que aprender a serem adultas e nos substituírem, porque esse é o ciclo da vida. Então, por mais que os antropólogos, os filósofos, os livres pensadores, enfim, seja lá quem for, diga que no século XXI é a morte da família, estão todos equivocados. Ela sempre subsistirá, porque ela é a célula básica da sociedade. Não tem como ser substituída. Agora, nós temos que compreender as novas dinâmicas familiares. O que não existia antigamente, por exemplo, as separações, de forma muito fácil, e nós temos aí filhos só de mãe ou só de pai, mas é uma família que está constituída. Então a família sempre existirá.
E é interessante que esses desenhos, eles vão acompanhando as alterações sociais mesmo, as relações, né? Hoje nós temos famílias homoafetivas, nós temos a separação que faz com que, às vezes, as crianças fiquem sendo educadas pelo segundo ou terceiro companheiro ou companheiras dos pais, não é mesmo? Exato. Então, e aí tem que conviver com os filhos dos outros, como irmãos. Isso faz com que realmente cada família acabe tendo um desenho muito específico que nós precisamos compreender. E o que caracteriza aquele núcleo como uma família, Marcos? Bom, acima de tudo, a convivência nos laços do amor, nos laços afetivos. Pode não ser o seu pai biológico, ou sua mãe biológica, enfim, mas o que prevalece é sempre o amor. Quando nós estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo lá no Livro dos Espíritos, nós entendemos que existe a família consanguínea, essa dos laços hereditários, genéticos, mas a família pelos laços afetivos, os laços espirituais que vão nos unindo ao longo das encarnações. O que tem que prevalecer é a família pelos laços afetivos, espirituais. Então, hoje, nós temos que olhar essas novas formas de família, mas entender que, em prevalecendo o amor, em prevalecendo os laços afetivos, isso é o mais importante do que os laços consanguíneos, aos quais se dava tanta importância no passado. Mas quantos irmãos que se odiavam, que se odeiam, quantas tragédias íntimas, familiares, embora todos fossem filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tudo direitinho. Então nós estamos hoje aprendendo que não importa como que a família esteja constituída, e importante é prevalecer o amor. Gente, isso é muito significativo para todos nós. E agora nós vamos entrar numa questão a respeito sobre os desafios que esses núcleos de amor, eles passam ou podem passar na atualidade. Bom, são muitos, né? Muitos não desafios. tenho dúvidas. A sociedade está muito dinâmica, né, com tecnologia da informação, grandes descobertas, tudo instantâneo. Então a vida está muito dinâmica. E a família sofreu também com isso, claro, toda essa influência dessas novas tecnologias, das culturas, as mídias, tudo isso influencia a família. Nós cometemos um erro no passado, quando a televisão surgiu, que a televisão nos magnetizou, ficar na frente da telinha, né? Todo mundo na sala, sentado no sofá, na poltrona, assistindo lá os programas da televisão. E perdemos a grande oportunidade de dialogar, de conversar sobre aquilo mesmo que estamos assistindo. Nós passamos a ficar passivos. Só que a mídia vai entrando e vai nos influenciando. E nem sempre positivamente. Nós temos programas e programas de televisão. Nós temos sites e sites na internet e assim por diante. Então, nós não podemos perder esse ensejo de, na frente da tela, do computador, do smartphone, da televisão, etc., de dialogar sobre aquilo que nós estamos assistindo, o que estamos ouvindo, o que foi postado e nós acabamos de receber. Porque é aí que nós vamos interagindo e formando os verdadeiros laços. Como nós não fizemos isso, aqui no Brasil desde a década de 1950, quando a TV surgiu, a família foi se esfacelando, cada um para um lado. E hoje, para tentar resolver a falta de diálogo, de interação e de convivência, aí nós achamos que é melhor colocar um computador e uma Smart TV em cada quarto. E nós estamos nos separando mais ainda. Não é para fazer isso, não. Deixa lá a sua Smart TV com internet só lá num único cômodo, para que todo mundo possa convergir para lá. Mas antes de já ir ligando e trocando lá de canais e sintonizando, vamos conversar. E é isso que acabou de passar. É justo? É correto? É por aí mesmo? É um valor positivo? O que a novela está apresentando? O que o jogador de futebol fez lá durante a partida? E isso é que vai formando os laços afetivos. E aí os desafios que estão vindo, nós vamos então aprendendo a conviver com a sociedade. Aí você vai pegar um BRT da vida, como é aqui na cidade do Rio de Janeiro, e existe uma regra que a maioria não sabe, né? Que quando aquele ônibus para ali, as portas abrem, você forma a fila pelo lado direito para entrar. E só entra depois que as pessoas saírem pelo lado esquerdo. É uma regra de civilidade. Mas que, infelizmente, nós não vemos isso acontecer. As
pessoas já vão se atropelando, uma algazarra, empurra, empurra. Mas onde começou isso? Foi em casa, foi na família, quando nós mesmos nos desrespeitamos, nos nossos lugares, à mesa, na hora de sentar, de escolher o programa de televisão, onde um atropela o outro. Você vai sair para a sociedade, e na sociedade você vai repetir aquilo que você já aprendeu e faz em casa. Não é isso que está acontecendo. É muito significativo nós pensarmos que realmente estamos deixando a TV e a programação que não tem nenhuma intenção educativa, e eles deixam muito claro isso, tomar conta muitas vezes do processo das nossas crianças, o processo educativo dos nossos lares, né? Agora, realmente, para os pais que têm que trabalhar fora, acaba sendo um desafio, porque nos modelos anteriores, como a mulher não estava tão inserida no mercado de trabalho, havia a possibilidade dela dar mais atenção aos filhos. Como é que fica hoje essa situação e como a esposa ou a mulher, como os responsáveis pela criança podem superar esses desafios de terem que ficar muitas vezes fora de casa a horas a fio para lutar pela sobrevivência da família? Bom, eu sempre recomendo aos jovens para pensarem muito sobre essa questão de se unir, de casar e ter um filho. Porque muitos respondem assim, não, porque nós precisamos trabalhar fora, mas aí meus pais vão cuidar. Né? Então joga lá para os avós. Então, tudo bem, mas para isso precisa conversar com os futuros avós. Se eles podem, e mais do que podem, como vão educar? Porque dizem que os avós só deseducam. Você chega assim, mãe. Bem, não. Mas será a responsabilidade dos avós educar as crianças? Pois é, né? Aí diz assim, mãe, não pode tomar sorvete. Ele não pode, não vai dar sorvete para ele. Mas a avó, né, avô, não sei o quê. Aí compra lá já 5 quilos de sorvete para dar pro netinho. Isso que é porque não podia. Mas na verdade, aí vem os problemas. Não, aí o casal, aí conversa. Você tem que conversar lá com seus pais, porque estão deseducando. Não é possível. E começa esse jogo de empurra. Mas mesmo assim, gente, ter filho é de uma grande responsabilidade. Você não pode se unir, ter um relacionamento sexual, gerar um filho e depois ver o que vai fazer com ele, porque você tem que trabalhar e passar horas e horas do seu dia fora. Então, isso tem que ser conversado antes. Bem, não foi. Né? Então, agora você está com o fato aí nas mãos. Muito bem, se terceiros vão ter que cuidar do seu filho ou dos seus filhos, tem que se conversar com esses terceiros. Não, colocar na creche, e a creche toma conta. Que creche é essa? Quais são os parâmetros pedagógicos dessa creche? Como é que ela funciona? Como é que lida realmente com as crianças? Então, porque eu sempre digo, criança não é objeto, é um ser humano, um espírito reencarnado, que Deus confiou a você, porque antes de ser seu filho, é filho de Deus. E Deus confiou em você. Olha, ele vai para você, hein? Para você cuidar. Aí chega aqui, você olha só para si mesmo e acha que a creche, a escola, os avós, uma babá, vai fazer aquilo que você deveria fazer. Teve um caso, foi muito interessante, porque foi uma senhora, e ela começou a falar do filho dela, que tinha 7 anos, 7 para 8 anos, e que ela não sabia mais o que fazer com o garoto. Já tinha trocado várias vezes de escola, psicólogo, e já tinha passado por neurologista, por psiquiatra, e ela não sabia o que fazer. É claro que a nossa conversação com ela foi, olha, precisa dar mais tempo para ele, porque de repente, eu não tenho tempo. Tenho tempo que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, que aquilo, meu esposo também, não sei o que. Sim, mas nós estamos falando de quem? Não é do salão de cabeleireiro. Nada disso, nós estamos falando do seu filho. É o seu filho. E você diz que não tem tempo? Então por que teve? Se você não tem tempo, a senhora precisa abrir tempo para ele. Que talvez tudo isso que esteja acontecendo com ele seja, na verdade, o grito de socorro dele. Olha, eu estou aqui, eu preciso de atenção, preciso de vocês. Mãe, e aí? E de repente ele não precisa de psiquiatra, não precisa de neurologista, nem de psicólogo, e nem de remédio. Mas precisa da sua atenção, da sua convivência, do seu afeto. Precisa fazer isso. Bom, felizmente ela foi às lágrimas e entendeu que precisava mudar o ritmo de vida dela. Então aqui um conselho aos pais. Se você pode mudar o seu ritmo de vida profissional,
para poder cuidar melhor dos seus filhos, ter mais tempo com eles e qualidade nesse tempo, comece a se esforçar para isso. Porque senão as dificuldades vão aparecer e bater à sua porta como com uma lógica matemática. Todo o afeto que nós deixamos de oferecer aos filhos, toda a atenção, todo o ato que nós não educamos quando surge na dificuldade, naquele momento, se não for com assertividade observado e realmente colocar a educação naquele processo, vai mais tarde explodir. E aí você vai ter que parar realmente o que está fazendo para poder acompanhar o seu filho no manicômio, acompanhar o seu filho no hospital, acompanhar o seu filho na prisão, acompanhar o seu filho no processo depressivo. E isso é uma realidade, não há jeito. É muito difícil os espíritos encarnarem sem terem comprometimentos no passado. Geralmente as entidades, os espíritos que encarnam na nossa família, são carentes do processo educativo, eles não vêm prontos. Aí, minha famosa queixa. Ah, mas meu filho é muito difícil. Bom, não tem filho difícil. Tem o filho desafio. Mas por que tem o filho desafio? Questão 582 do Livro dos Espíritos. É aquele espírito rebelde perante a lei divina, que realmente já faliu em várias encarnações, mas que ele toma consciência e faz um apelo a Deus. Olha, eu sei da reencarnação, da importância de eu reencarnar, mas eu não posso ficar sozinho. Eu preciso de bons pais. Preciso de pais que me deem limites, que me segurem, que me orientem, né, e que me liguem ao Evangelho, porque senão, de novo, eu vou falir. Deus então nos consulta. Ó, vem cá vocês dois aqui. Está vendo ele lá? Ó, últimas 10 encarnações foram terríveis. Mas ele está fazendo um apelo, ele precisa de pais bons. E vocês já estão numa situação espiritual, moral bem melhor. Vocês aceitariam ele como filho? Vocês não têm vinculações do passado, começaria agora. O que vocês dizem? Porque Deus e os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Aí nós, com todo o amor no coração, mas é claro, pode vir como nosso filho. E é óbvio que ele vai ser o filho de desafio, é claro. Ele não é um anjo, muito pelo contrário. Mas só que eu aceitei. Eu disse que ele podia vir. Ou mesmo aquele desafeto, né, de vidas passadas, e o que eu prometi que não, mas agora eu vou amá-lo. É óbvio, né, que nós não vamos nos amar completamente e que no início vai ter alguns problemas. Mas nós estamos aqui para fazer o aprendizado do amor e agora é a hora. Se você conseguir, você vai receber todos os méritos. Mas mesmo com os seus esforços, se ele se desviar do caminho, do bom caminho, você não vai responder por isso, porque você tentou com todos os seus esforços. Mas ele vai responder novamente, porque pelo livre-arbítrio ele se desviou. Mas aí nós temos que fazer aquela pergunta, né? Será que nós estamos realmente nos esforçando mesmo, renunciando a nós mesmos, a favor daquele que agora é nosso filho? E às vezes nós não estamos fazendo isso, mas é como você colocou. É lei de causa e efeito. Lá na frente, ou ele estará envolvido com drogas, ou estará na prisão, ou nós vamos envelhecer, e ele vai olhar para nós, eu não vou ficar com esse velho para me dar problema não. Né? E ele já sabe o caminho, ó, colocar ele aí num asilo, aí numa instituição aí que cuida aí de idosos, aí, e pronto. É um desafio. Os filhos realmente, mas o cadinho familiar é um espaço de convivência que exige realmente um processo de transmutação das nossas questões internas, e por isso é educativo, né? Nas questões novas do amor, da paz, mas também da disciplina, da assertividade. O Marcos, ele tem várias obras, são mais de 20 livros que o Marcos compôs ao longo dessa caminhada como educador. E aqui nós temos a Família, Espaço de Convivência, da editora Solidum. Marcos, como é que foi o trabalho nessa obra? Bom, essa obra existe, Yasmin, há mais de 10 anos, mas não havia sido publicada. Ela faz parte do projeto que nós temos, educacional, que é o projeto Escola do Sentimento, e que envolve também a família. E aí começou a surgir o tema Família, Espaço de Convivência, primeiramente em palestras, seminários, até que o livro foi produzido. Mas ele ficou engavetado 10 anos. Mas tudo tem seu tempo, né? O seu tempo foi amadurecendo, acabei ampliando um pouco o livro, mas o projeto era trabalhar justamente para mostrar aos pais e aos futuros pais
que prioritariamente família é um espaço de convivência de seres humanos, espíritos reencarnados que nós somos, e que nós não podemos perder essa oportunidade de saber bem conviver. Mas bem conviver é saber estar com o outro, efetivamente, é trocar com o outro, se descobrir com o outro, crescer com o outro. Que não adianta você dizer assim, não, mas domingo eu estou em casa. Estar em casa não quer dizer conviver. E eu dou um exemplo clássico, né? De você pega o casal, ele está na sala, e a esposa vem. Como ele ainda consegue ser amorosa, fala, meu bem, você pode colocar o lixo lá fora? Mas ele está lendo, está ali, nem olha para ela, tá daqui a pouco, não se preocupa. Ela volta lá para os seus afazeres e depois retorna. Meu amor, você já colocou o lixo lá fora? Só que agora está com a TV ligada, ele está doidinho para que o brasileiro ganhe a Fórmula 1 de novo. Tá... Não, depois. E lá vai ela de novo. Passa o tempo e lá vem ela. Com muita paciência, só que agora já está no computador, mas a TV está ligada, jornal espalhado. Você já colocou o lixo lá fora? E ele sem desgrudar da telinha. Que lixo, mulher! Por que não me falou isso antes? Você está, mas não está convivendo. Essa que é a grande diferença. E aí nós temos que observar, né? Porque em realidade queremos tanto a felicidade e que qualidade de tempo, que espaço nós estamos oferecendo no nosso coração para a família. Aí você faz, e nesse livro fantástico, ele fala uma série de coisas, ele aborda sexo livre, adultério, aborto, drogas, depressão, violência doméstica, separações. Vamos mergulhar nessas questões que realmente acontecem no cadinho familiar, começando com a questão da violência doméstica. Sim, que infelizmente está gritando aí, né, hoje aí com a Lei Maria da Penha, tudo isso para defender principalmente as mulheres, que sempre foram vítimas. Isso é histórico, desde o primitivismo, quando a força bruta prevalecia, e portanto o homem, o masculino, começou a prevalecer porque ele que caçava, ele que pescava, ele que lutava aí contra a natureza para manter, né, o grupo ali unido e sobrevivendo. E nós fomos muito injustos nas leis, até que durante o período da Idade Média, embora não sancionado oficialmente, nunca foi, mas os concílios realizados pela Igreja Católica ao longo da Idade Média deixaram entrever a possibilidade, talvez, de que a mulher não tivesse uma alma ou que a sua alma fosse inferior à do homem ou masculino. Isso fez um estrago terrível na sociedade e no meio familiar. E com essa figura do chefe da família, que hoje já caiu, bom, pelo menos na letra da lei, na prática ainda não, então tem essa coisa, né? Então, do Senhor, o Todo-Poderoso, o esposo, o marido, o pai, é o mandatário, é aquele que sustenta a família, a sua palavra é lei, e quando ela é desobedecida, muitos homens partiam e partem ainda para a violência. A mulher não pode mais ficar submissa. Como o homem tem que entender que ela é um ser humano. Também é um espírito encarnado, que tem os mesmos direitos, que pode cumprir com os seus deveres, com as suas funções sociais, e que não é a violência, seja ela física, seja psicológica, que resolvem diferenças. Diferenças nós vamos resolver sentando e vamos conversar. Nós teve um companheiro, um grande amigo, que depois de uma palestra sobre família, ele colocou que ele estava a ponto de se separar. Ele não tinha mais jeito, e qual era a nossa recomendação? E eu disse assim, olha, será que você já fez todo o esforço possível para ficar com ela e com seus filhos? Fez as renúncias necessárias? Como é que está o nível de diálogo entre vocês? Depois que nós conversamos, ele foi embora. Meses depois nós voltamos a nos reencontrar. E ele disse que queria muito me agradecer, porque naquele dia ele chegou em casa, olhou para a esposa e disse, precisamos conversar. E disse, ó, sentamos no sofá e fizemos uma coisa que nós fazemos já há muito tempo. Olhamos um no olho do outro, nos respeitamos, eu a ouvi, depois ela me ouviu, e aí nós chegamos à conclusão que nós não tínhamos que nos separar coisa alguma. Era só uma questão de fazer ajustes, de acertos, né, e deixar que o amor sobreviesse. Porque é fácil separar, é fácil bater,
é fácil você xingar, é fácil você dizer que o amor acabou, mas amor é sentimento. E eu não entendo como é que um sentimento pode acabar. Talvez estivesse misturado com outras coisas e você não percebeu isso. Eu passo, hoje em dia nem tanto, porque eu passei dos 60 anos e agora a situação melhorou, mas trabalhando muito com o professorado, que é eminentemente feminino, e eu passei por situações difíceis, porque saberem, olha, os palestrantes é do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra da Tijuca, praia, né? O pessoal já começa a imaginar o bom partido. E aí eu fazia questão logo de avisar que como educador não tinha muito dinheiro, que eu vivia no subúrbio do Rio de Janeiro, aí metade da plateia, as luzes já paravam de piscar. Porque eu tinha que sobreviver quando desse o intervalo. Pois é. É isso aí. E lembra, gente, não pode se deixar levar por status social, por beleza física, porque isso não fala do ser. Então precisa ter o diálogo sempre e lado afetivo, lembrando que diálogo é via de mão dupla, não é só eu falar. Ele fala, não, mas eu também quero falar. Tá, tudo bem, fala. Mas aí você já fechou o diálogo, né? Você está dizendo, você vai falar mais. Não, o que eu já disse aqui é o que vai prevalecer. Não pode. Que é para poder chegar em denominador comum, entrelaçar todos os interesses, os afetos e descobrir os caminhos para continuar levando esse amor. Então a violência não resolve, a violência ela só complica e todos nós vamos responder por isso perante a lei divina. A lei humana pode não nos alcançar, mas a lei divina não vai deixar passar. Gente, tantas reflexões para a construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Nós vamos agora para o nosso intervalo, curta esse momento musical e nós voltamos já já. Porque muitos acham que tudo se acaba com a morte. Túmulos e berços são marcos de nossa evolução. O sol quando não está aqui, do outro lado da terra está. Assim é a vida em nós a brilhar. Seja aqui do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Porque muitos acham que tudo se acaba com um corte. Prata são fios de liberação. Um deles libera pra aqui, o outro libera pro lado de lá. Assim desatamos os nós pra brilhar. Seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Porque muitos acham que tudo se acaba com a morte. Túmulos e berços são marcos de nossa evolução. O sol quando não está aqui, assim é a vida em nós a brilhar. Seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Porque muitos acham que tudo se acaba com um corte. O umbilical e o de prata são fios de liberação. Um deles libera
seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós a brilhar. Seja aqui ou do lado de lá, a vida em nós, a vida em nós, a vida em nós a brilhar. Olá, eu sou Carlinhos Conceição, estou aqui nos estúdios da TV Nova Luz, onde acabei de gravar um programa com a Yasmin Madeira. Estou convidando você a participar desse projeto. É um projeto que ajuda a várias obras sociais e precisa da sua ajuda. Associe-se, participe. Com isso, você ajuda a divulgar o Espiritismo através da TV Nova Luz. Valeu? Cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da... Nós estamos conversando com o pedagogo, educador Marcos Demário sobre a família como espaço de convivência, sobre os desafios familiares. Trouxemos aqui a obra desse companheiro querido, Família, Espaço de Convivência, dentre outros trabalhos que ele tem, sempre em torno da educação, a educação do sentimento, a questão da família. E nós perguntamos agora a você a respeito das drogas no lar. Como é que nós começamos a identificar que algo não está bem e que os filhos, ou o companheiro, ou a companheira, enfim, estão buscando situações difíceis que vão nos trazer muito sofrimento? Existem sintomas que nós precisamos observar e perceber. Em relação aos filhos, por exemplo, quando ele começa a ficar muito isolado, fica só na internet, no seu quarto, quando ele muda de postura, de comportamento, sem uma causa visível, né? Ele que era aberto, brincalhão, participativo, agora está taciturno, só fica com os colegas, já começou a não participar, sendo que na família, no lar, nada aconteceu. Então alguma coisa está ocorrendo, então precisamos ficar atentos a isso. Troca de roupa, né? Ele que vestia cores mais alegres, suaves, agora vive aí de preto, né? E falas, e essas falas são muito importantes, quando ele começa a colocar assim, não sei para que estudar, vai me levar a nada mesmo, ele começa a relaxar nos estudos, começa a dizer assim, quando há algum conflito familiar, que era melhor morrer do que enfrentar aquilo. Os pais têm que ficar atentos a essas falas. Alguma coisa está acontecendo. Tem alguma influência externa e tem alguma coisa que está levando ele. E podem ser as drogas. Porque as drogas nos levam muito a isso. E precisamos ficar atentos porque a droga leva à depressão, que é uma porta aberta para um suicídio lá na frente. Agora, também, por exemplo, os pais começar a fumar. Isso, nunca fumou? Agora está com cigarro na mão, fumando. O que está acontecendo? Claro que o fumo não é proibido, é uma droga lícita, mas é uma droga. Cria uma dependência que pode levar a outra. Bom, então alguma coisa está acontecendo no nosso relacionamento. O quê? Será que nós não estamos conversando como deveríamos conversar? Ele está com alguma coisa, mas que ele não consegue colocar para fora, e está procurando o caminho pelas drogas, começou a beber, coisa que não fazia. Então, precisamos perceber esses sintomas. Perceber esse tipo de sintoma, tem que parar para conversar. Tem que sentar, porque o importante é o outro, e não deixar o tempo passar. Porque aquele que entra pelas drogas, fica com um caminho de volta muito difícil, é muito complicado. Porque você tem a dependência química,
no seu organismo, que começa a solicitar aquilo como se fosse o alimento, mas tem a dependência psíquica e a espiritual, porque é a porta aberta para a obsessão, para esses espíritos que ainda são dependentes desses fluidos, dessas energias, e que vão incentivar esse consumo. Então, perceber quais são as companhias dos filhos, que bailes são esses, essas saídas noturnas, a hora que volta. Então, tem que prestar atenção nisso. Manter o diálogo aberto e, se for o caso, mostrar, olha, esse caminho é perigoso, hein? Olha, a droga faz isso. Não, mas eu me controlo, eu paro quando eu quiser. Isso é falso. E aí nós podemos usar trabalhos como dos AA, por exemplo, que é os Alcoólicos Anônimos, para mostrar os vídeos, os depoimentos. Filho, isso é falso, é um equívoco. Depois que você se vicia, você até fala que quando quiser parar, você para. Raros são os que conseguem. Você vai precisar de ajuda de terceiros. Mas para ser ajudado, você vai ter que admitir que realmente fraquejou e está com vício. Que é um outro problema, né? E é tão complexo esse desafio que nós precisamos buscar vários tipos de recursos para conseguirmos sair dessa estrada tão difícil. Então, é a terapia, é a parte médica, mas também as reuniões de desobsessão, o passe, toda uma busca de todos os campos do conhecimento humano para que possamos fazer frente a esse desastre, que é um desastre realmente na família. Agora, não há só essa questão. Há a questão também de todo o envolvimento com terceiros, né? Que parece que acaba descambando muitas vezes até para a questão de atividades sociais como crimes, né? Porque uma coisa parece que vai levando a outra. É terrível. É verdade. Né? Em educação, Yasmin, nós precisamos fazer com que o outro, seja nosso filho, nosso aluno, enfim, que ele pense. Isso é fundamental no processo de educação. Fazê-lo pensar. Vem cá. Bebida alcoólica. Vamos lá. É uma boa, né? Ai, que beleza. Vai sair com um grupo de amigos, né? E todo mundo quer beber. E com certeza traz algum prazer. A gente não conhece ninguém viciado em suco de jiló, por exemplo, né? Eu não conheço. Não conheço. Não. Então, tem algumas bebidas que vão trazer prazer mesmo. Agora, a questão, esse prazer custa quanto? Né? Muitas coisas prazerosas acabam com a nossa vida. É aí que você tem que mostrar para os seus filhos os exemplos. Traz os exemplos que estão aí na mídia. Tanto de pessoas famosas, filmes, vídeos e assim por diante, para mostrar, olha só. Ó, essa é a realidade. Tá vendo? Olha o ídolo aqui que você tanto adora, aí da banda tal. Olha só o que aconteceu com ele, que se deixou levar pelas drogas. Olha a fulana. Nós precisamos ter, e fazer ele pensar, que como você bem colocou, dá prazer? Claro que dá prazer. Dá euforia? Nossa, com certeza que dá, mas é passageiro. E depois vem a depressão, a dependência, e aí você vai sempre querer mais, você não vai conseguir viver sem, só que isso destrói a sua vida. Então trazer os exemplos da vida mesmo, isso é muito importante. E mostrar a realidade. Quer saber como é que fica o pulmão de quem fuma? Vamos lá. Está aí o Dr. Google na internet. Vamos ver esses vídeos aqui, vamos baixar isso aqui. Ó. Esta é a realidade. E está muito próxima agora, é só como você falou, né? Um clique ali no Google, você já vê imagens que corroboram tudo aquilo que você pode querer conversar e precisa conversar. Nós precisamos em família, né? E não apenas isso, quando a gente estabelece o evangelho no lar dentro da nossa casa, pelo menos uma vez por semana nós estamos vibrando pelos nossos amores, abrindo um canal para que a espiritualidade superior possa entrar e nos ajude a envolver as entidades que acabam participando daquela questão do conúbio com as drogas, né? Exatamente. O Evangelho no Lar é da máxima importância, porque você vai trabalhar Jesus, as lições sublimes do amor que estão lá no Evangelho, na Boa Nova, você vai alicerçar espiritualmente o seu lar,
fazer com que todos os familiares reflitam sobre essas lições, a aplicação delas na vida, para que conscientemente saibam o porquê que o caminho do Evangelho é a melhor opção. Então, é esse trabalho, se você começa a fazer esse trabalho desde a infância... Isso que eu ia te perguntar, Marcos, quando é desde a infância, eles já introjetaram aquilo e até te pedem, já tem aquele ritmo. Quando a gente quer organizar, mas o jovem já é mais velho, né, já está na adolescência, pode ser que ele estabeleça uma dificuldade. E se eles não quiserem participar? Bem, claro que ele já, sendo jovem, um jovem adulto, é claro que eu, enquanto pai, enquanto mãe, não posso obrigar. Né? Não posso mais fazer isso. Enquanto eu era criança, adolescente, mas agora não dá mais. Mas nós temos que manter o convite aberto. E não há melhor convite do que o próprio exemplo. Para mostrar, olha para mim. Olha para mim. Você já me viu fumar? Já me viu beber? Precisar de alguma coisa, de terapia, disso e daquilo? Não, não é? Mas o que eu faço? Eu pauto a minha vida nas lições do Evangelho. Pelo menos me esforço em relação a isso. Tá? Você, olhando para mim, não acha que isso é um bom caminho? Ou olhando para fulano, para o seu tio, para não sei o quê. E aí você vai com os exemplos. Agora os exemplos positivos. Para mostrar. Olha só que beleza. Tá? Olha agora para você. Como é que você está? Então você traz ele, os exemplos, e traz ele para pensar. Pensa, meu filho. Ó, o convite está aqui, está em aberto, tá? É muito importante o que o Marcos Temário está nos falando e relatando, porque essa construção do caráter do jovem começa lá de trás, né? Você poderia nos dar uns exemplos práticos sobre como apoiar e desenvolver esse caráter nos nossos filhos? Olha, eu vou dar um exemplo que eu tive com meu filho quando ele era adolescente. Ele chegou para mim e disse assim: pai, lá na escola vai ter agora a aula de judô. Posso fazer? Aí eu, pode. Posso mesmo? Pode. Bem, o senhor sabe, né? Porque o judô é uma luta. Vem cá. Você quer fazer judô para aprender essa arte milenar, que também ensina disciplina, autoconhecimento, ou você quer fazer judô para bater melhor nos outros? Não, que isso, pai? Não, jamais. O judô não é para isso, não. O judô é uma arte e tal. Então, qual é o problema? Você quer que eu fale mais o quê? Eu confio em você, eu sei quem você é. Eu sei que você vai fazer as aulas de judô, não é para sair batendo nos outros. Tá? Então está tudo tranquilo, está tudo bem, pode fazer sem nenhum problema. E aí, ele pensou, né? Realmente. Aí veio a época da faculdade. Né? Ele queria fazer ciências da computação, como de fato fez. Falou: pai, a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, é o top de linha. Melhor faculdade de ciência da computação da América Latina. Não tem problema. Pode se inscrever para fazer o vestibular da Unicamp. Agora, é o seguinte. Você vai ter que ir para Campinas, se você passar. Vai ter que morar sozinho, ou numa república de estudantes. Então você vai ter que aprender a se virar sozinho. Se você acha que você vai ter essa capacidade, que isso não será problema, tem todo o meu apoio, sem nenhum problema. Aí depois ele voltou e falou: pai, olha, as provas da UFRJ na data tal, da UERJ tal, da UF, da PUC, então já está tudo certo. Vem cá, e a Unicamp? Você não falou da Unicamp? Ah, pois é, pai, sabe, é que depois daquela conversa que o senhor teve comigo, eu pensei, não estou preparado não para ficar sozinho. Eu acho que eu não vou me dar bem. Sim, mas não é o top de linha? Não, mas a UFRJ também está muito bem. Também é. E ele se formou... E aí recebeu o convite para trabalhar em São Paulo. Aí veio conversar comigo, né? Pai, recebi o convite, a empresa assim e tal. E aí? Vem cá. A nível salarial, é vantajoso? Não, é. E a nível profissional, do seu desenvolvimento profissional, é vantajoso? Não, com certeza é o que eu quero, a linha que eles trabalham. Não, tudo bem. Mas só uma perguntinha, né? Porque na época da faculdade você disse que não estava preparado para viver sozinho em Campinas. E agora? Não, agora não tem problema. Então tá bom, filho, pode ir. É isso aí, ele foi? E foi, tá lá em São Paulo, nem pensa em voltar. Fez o caminho inverso, já que eu vim de São Paulo para o Rio, né?
E ele fez, eu brincando com ele, disse que a alma gêmea dele está lá. Né? Não sei se está, bom. mas quem sabe. Né? Mas é isso, se você começa desde a infância com isso, a adolescência, depois ele tem os parâmetros para fazer as escolhas, as boas escolhas. Que ele sabe o que é bom para ele e o que não é bom. E aí você fica mais sossegado, mais tranquilo. Agora você não faz isso, aí vai ter dor de cabeça, com certeza. E a questão do sexo livre? Porque se antes havia aquele risco de engravidar, né, que tolhia muito as meninas na prática sexual, hoje em dia há tantos métodos contraceptivos que realmente elas se veem numa abertura e às vezes acabam descambando para uma libertinagem, para um desequilíbrio nessa área, né? Porque é o exercício sem a responsabilidade, até porque não tem maturidade suficiente para isso. É verdade. Como é que é essa questão? Olha, eu fico muito triste quando eu vejo o governo federal, na época do carnaval, fazer campanha para usar camisinha. Né? Faça o sexo seguro. Não importa que vai ser na maior promiscuidade, mas deixa que, se ele for seguro, está tudo bem. Mas acontece que eu e o outro não somos objetos, não somos corpos descartáveis, nós somos seres humanos com emocional, nós somos seres humanos com inteligência, que pensamos, que temos ideais, somos espíritos imortais. Então, nós precisamos saber respeitar o outro, inclusive na sua sexualidade. Fazer sexo dá prazer, mas acontece que nós temos que procurar o amor e tem que disciplinar. Nós não temos que ser levados pelos instintos. Certa vez, fazendo um curso sobre orientação da sexualidade, eram todas moças na faixa dos seus 17 anos, e aí veio o assunto aborto. E elas foram praticamente taxativas, não, pegou barriga, engravidou, não, tem que tirar. Aí eu olhei o relógio, vi que estava bem em cima da hora para terminar, e falei assim, olha só, vamos deixar esse assunto então para a semana que vem, na próxima aula, tá bom? Porque é muita coisa para conversar sobre isso. Desculpem, próxima aula não vai dar. Não vai ter aula do curso semana que vem? Vai. Vai ter aula? O senhor vai estar aqui? Sim. Bem, nós também estaremos aqui. Então por que não pode continuar o assunto aborto? Porque a mãe de vocês resolveu abortá-las, então semana que vem eu não tenho mais alunas. Tchau. Chegou a semana seguinte, minha gente, vamos continuar aquele assunto, para nós paramos no assunto aborto, né, semana passada. E aí? Sou contra, totalmente contra. Mas você não era a favor? Mas eu saí daqui pensando, se a minha mãe tivesse me abortado, eu não teria namorado, eu não teria sonhos, fazer faculdade. Não, sou contra. Porque é fácil falar em cima dos outros, mas você tem que se colocar. Então, nós não somos objetos. Eu tenho trabalhado muito isso com os adolescentes e também com os pais. Nós não somos objetos. Você gostaria de ser usado? O relacionamento sexual, o ficar, essa coisa toda, e depois você todo empolgado e achando que é amor, e o outro simplesmente falar para você, não quero nada com você. Já estou com outro, estou com outra. Você vai sair magoado, ferido, não é mesmo? Então, não faça isso com os outros. Tem que ter controle. Aí nós vamos ter esses filhos sem pais, que nós estamos aí assistindo. Então, a orientação da sexualidade na família e também na escola, que não pode se eximir disso, é da máxima importância. Agora, uma orientação humanista, espiritualizada, que é o que nós estamos precisando. Agora, nós pensamos o seguinte, nossa geração gosta muito de poupar os filhos, acreditando que determinados tipos de serviços tomam o tempo deles, o tempo de estudo. Então, as crianças acabam participando muito pouco da organização doméstica, da limpeza do ambiente, da organização do seu próprio espaço no quarto. Isso nós temos percebido que está acontecendo com muita frequência. E a criança depois não aprende a ter a própria autonomia. Como educar para a autonomia em todos os sentidos, até nesse sentido mesmo da pessoa saber se organizar? Bom, é no lar que se faz isso, né? Prioritariamente. E tem que começar com pequeno, sim. A distribuição de tarefas, obviamente, compatíveis ao nível de crescimento e de desenvolvimento lá dos seus filhos, mas esse compartilhamento de tarefas, os pequenos deveres, tem que começar. Mas realmente está sendo assistido muito isso, ainda mais por parte das mães, de querer fazer tudo pelos filhos.
Então ela se mata de trabalhar em casa, porque é ela que cozinha, é ela que lava, é ela que passa, é ela que guarda, é ela que arruma, é que acaba com a bagunça. E os filhos não são responsáveis por nada. Os filhos têm capacidade de beber a água e deixar o copo na pia. Não passam uma água no copo. Isso eu não estou falando de crianças pequenas, não. Estou falando de adolescentes mesmo. Exatamente. Né? Lavam, comem num prato e não lavam, porque tem a secretária, muitas vezes, que ajuda na limpeza. Mas será que não seria também uma forma deles começarem a limpar o que sujam para dar um sentido de organização interno? Isso acaba repercutindo na própria vida, em outros setores da vida humana, né? Com certeza, exatamente por aí. Ele tem que aprender. Por que o papai tem que fazer isso? Por que a mamãe tem que se matar e fazer tudo? Então ele tem que aprender a pegar a roupa dele e levar para a máquina lavar. E hoje está tão fácil, é a máquina que lava. Pois é, já tem essa facilidade, né? Graças a Deus. Né? São os pequenos serviços que ele vai aprendendo o que é cooperação, o que é colaboração. E que vai ser tão importante para ele lá na frente. Porque a vida exige isso. Hoje em dia, nas empresas, por exemplo, o mundo corporativo está se transformando num mundo colaborativo. Já não está mais se admitindo aquele funcionário lá que não sabe trabalhar em equipe. Muitas empresas nem usam mais o termo funcionário, é o termo colaborador. Agora, se ele não aprende desde a infância, mas tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí o meu filho já estudou lá na internet e já disse que se eu exigir dele que ele faça isso aquilo em casa, ele vai me acionar lá no juizado. Gente, Então, eu já escutei essa história triste. Não é? Então você fala para ele o seguinte: olha, tudo bem, meu filho, você pode até me acionar no juizado, mas que você vai recolher sua roupa e vai lavar o seu prato, você vai. Gente, isso é tão libertador para a criança. Com certeza. Ela saber se organizar, até autonomia. Nossa, isso repercute em todos os setores da vida dela. É muito positivo, né? Muito. Eu fui criado assim. Criei meus filhos dessa maneira e não tenho problema com eles. E lá em casa eu compartilho tudo, eu lavo a louça, faço tudo também. E como isso é bom, porque repercute depois na sua vida social. Com certeza, até na dinâmica da prosperidade. Aquelas pessoas que nada fazem, parece que se recolhem, parece que têm dificuldade de caminhar e de assumir uma vida de liberdade no bom sentido, né? Agora, como levar a doutrina espírita para dentro da nossa casa? Porque realmente a doutrina espírita ela é terapêutica, ela é libertadora, ela nos ajuda a olharmos os problemas sem mergulharmos neles, previne os pensamentos de suicídio, dá forças quando eles vêm e outras situações também, né? Verdade. O espiritismo não é para ser praticado só no centro espírita. Pois é. É na vida, como um todo. O lar é a primeira escola. Os espíritos superiores, nossos benfeitores espirituais, não cansam de repetir isso. Então, no lar, prioritariamente, é onde você tem que começar a praticar o espiritismo. Mas como é que você pratica o espiritismo? Então eu vou fazer uma reunião mediúnica lá em casa quarta-feira à noite. Não, quem está falando isso, não. A prática do espiritismo é a prática vivencial. Você viver os princípios espíritas. E que tem por base também as lições do Evangelho. Então, você ser paciente, tolerante, compreensivo, trabalhador, você vai fazer tudo isso. E o discurso que você faz no centro espírita da necessidade da paz mundial, você tem que trabalhar lá em casa. Que não adianta você dizer, né, que nós não podemos ter uma terceira guerra mundial, mas se lá na sua casa, dia após dia, é uma guerra entre todos. Então é uma prioridade nossa praticar no lar. E olha, mesmo que seja complicado e você olhe para os céus, Senhor, dá-me paciência. Então eu sempre digo, pede mesmo. Pode pedir mesmo, tá? Porque é assim. Porque se você não consegue praticar no lar, não adianta chegar no centro espírita, minha irmã, Jesus lhe abençoe, paz do seu coração. É muito fácil. Você está num ambiente em que você só frequenta 2, 3 vezes por semana, 1h30, 2 horas,
Aí é simples. Mas aí você sai desse ambiente com todas essas lições maravilhosas, chega lá em casa e sai atropelando todo mundo? Então, viver o Espiritismo. Porque senão, os filhos, eles nos olham. Assim, papai faz palestra lá no centro, papai é diretor do centro, essas coisas todas, eu não sei o quê, mas aqui em casa, quando tento conversar com ele, nunca tem tempo. Nunca tem tempo, e quando eu faço uma coisa, a primeira coisa que ele faz é reclamar. Que não está bem feito, que isso, que aquilo e tal. Ou seja, papai é uma coisa lá e outra coisa aqui. Aquele pessoal do centro espírita precisa saber quem é o papai. Né? E é claro que ele vai passar a não lhe respeitar. Porque eu sou discurso, não sou exemplo. E isso é gravíssimo. Então a prática da doutrina espírita, que não pode ser confundida com praticar mediunidade, nada disso, mas é uma prática comportamental, precisa ser feito lá em casa. Eu não posso ser espírita no centro espírita, ou na rua, ou em determinadas circunstâncias, mas esquecer disso lá em casa. Agora, tem umas pessoas que têm o ideário de educar os filhos com a máxima noção de liberdade nessa questão religiosa, não passando a religião, porque dizem assim, deixa ela, quando eles forem adultos, eles vão escolher a religião deles. Eu tenho a minha, que é importante para mim, que está me dando suporte, que me consola, que me ajuda na compreensão das questões da vida, mas quando eles forem adultos, eles pensam nessas questões. Como é que a gente entende esse posicionamento? Aí eu faço uma pergunta. Ele vai escolher o quê? Se não teve nenhuma orientação e nenhuma base religiosa. Que religião ele vai escolher lá na frente? Talvez ele escolha por necessidade das suas dores. Agora, se esta religião, que no nosso caso é o Espiritismo, se o Espiritismo me faz bem, se ele me orientou, se eu vivo bem com ele, então o que me faz bem eu não vou passar para os meus filhos? Eu tenho que passar. Não impor. O impor é uma outra coisa. Mas passar a eles a mensagem espírita, os princípios do espiritismo, eu como exemplo, né, de estar me esforçando em vivenciar a doutrina espírita, porque é algo que faz bem. Tudo bem que ele, quando crescer, ele pode não querer ser espírita e pegar outro caminho. Mas lembrando do nosso Chico Xavier e o nosso querido Gerson Monteiro, o Gerson contava que certa vez em Uberaba, conversando com o Chico Xavier, aí o Chico lembrou de uma conhecida comum deles, e perguntou, Gerson, como é que está a fulana? E o Gerson disse assim, Chico, infelizmente, ela largou a doutrina espírita e é evangélica, Chico. Aí o Gerson conta que o Chico olhou para ele, sorriu e disse, Gerson, depois, lá do outro lado, ela só vai ganhar no outro guichê, vai receber no outro guichê, só isso. É isso aí, né? Mas ela teve uma base. Lá na frente, tudo bem. Ela resolveu não ficar com o espiritismo. E seguiu outro caminho religioso, então está tudo bem. Mas se eu não dou nenhuma base, nenhuma orientação, é a pergunta que eu fiz no início. O meu filho, agora adulto, vai escolher o quê? Se ele não teve nada antes. Gente, essas reflexões em torno do sentido da vida após a morte, do porquê de muitos sofrimentos, de questões de saúde que muitas vezes nós passamos, isso abre tanto a consciência da criança que Allan Kardec, quando fez uma viagem no interior da França, né, ele teve contato com muitas famílias espíritas e percebeu que as crianças que eram educadas à luz dos conhecimentos da doutrina, elas tinham aquela algaravia normal infantil, elas eram alegres, mas elas tinham um comportamento leve, doce, compreensivo, tinham mais resiliência nas questões da vida. Verdade. Lembrando que criança é criança. É lógico. Claro, né? Não podemos agora, que é com a doutrina espírita, não. É e nem a gente quer que eles fiquem que nem adultos, pelo contrário, tem que aproveitar, né, essa fase infantil. Essa viagem que você se referiu foi feita em 1862. Mas em 1864, na Revista Espírita, Kardec escreve um artigo fantástico, que ele e a sua esposa Amélie Boudet visitaram um casal conhecido, que tinha um garoto de seus 8 anos, e quando eles estavam ali, a anfitriã tinha feito um bolo, aquela coisa toda, para tomar um café, bateram a porta. Ela foi ver, era uma menina pobre, pedindo-lhe comida. Ela foi lá, cortou uma fatia do bolo, colocou num prato, entregou para o filho, disse, filho, vai lá, porque tem uma menina que está pedindo e tal, entrega esse pedaço de bolo para ela. Aí o garoto olhou para a mãe e falou, não vou não, porque a senhora disse que tinha feito bolo para mim.
Oh, meu Deus. Kardec assistindo a cena. Aí ela pegou para dar uma lição, né? Pô, Kardec na frente dela, né? E ela assim, se você não for dar esse pedaço de bolo para aquela garota, eu vou pegar o bolo e vou levar para ela. Aí o garoto na mesa, não, eu vou. Aí levou o pedaço, né? Aí voltou. Aí ela toda satisfeita olhou para Kardec e disse assim, aqui nós temos uma grande preocupação, né, de ensinar a caridade para o nosso filho. Kardec não disse nada, mas depois escreveu o artigo. Falou, caridade nada, você acabou de ensinar a ser egoísta. Porque ele só deu o pedaço do bolo para não perder o bolo. Inteiro. Foi por interesse egoísta. Olha o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. É verdade, né? Pensar no significado daquilo que nós estamos falando e também nas nossas ações. Olha, muito obrigada, Marcos. Foi uma delícia conversar com você sobre a família como espaço de convivência e sobre os desafios que a gente passa no cotidiano. Eu que agradeço por essa oportunidade. Foi muito bom realmente esse bate-papo e que Jesus continue nos abençoando. Acreditemos sim na família e na educação, porque o futuro da humanidade é um futuro melhor. É isso mesmo. E esse é o Espírita no Mundo. Fique com Deus até o nosso próximo programa.